Olá, meus amigos, estamos chegando aqui com algumas informações que creio que são de suma importância você saber sobre as festas juninas. Tem muita gente que pensa que a festa junina começou ontem. Não, a festa junina tem uma história bem antiga e eu queria que você pudesse ficar ligado e saber um pouco sobre essas informações. Um ponto importante é que a questão das festas juninas é uma integração de uma lenda oriental, que os gregos tomam posse dessa lenda, e aí surge a mitologia, né, o mito de Adonis, que é um deus agora que passa a ser um deus grego, e aqui nós temos algo interessante. Esse deus, ele tem o papel de tornar fértil as coisas, e então surgem as festas da agricultura, e passa-se a ter a ideia que se o plantio estava dando certo, é porque o deus Adonis estava trazendo fertilidade à terra, não só no contexto da terra, mas também às mulheres. Bom, e aí você vai entender um pouco mais sobre esse assunto lendo um livro que eu vou te indicar, tem na internet, que é o livro O Ramo de Ouro. Tá? Lá você vai entender um pouco mais sobre essa mitologia. Um ponto importante dessas festas é entender que, na verdade, essa mitologia grega, a Igreja Católica vê isso com bons olhos e toma posse dessas festas, e então passa a ter dentro da igreja, dentro da cultura da igreja, trazer festas que possam compartilhar com esse pensamento mitológico. Bom, o primeiro deles que eu quero deixar bem claro aqui é o aspecto das festas que você já conhece, das quadrilhas. Bom, a quadrilha geralmente começa com um casamento, né? Um casamento aqui no Brasil, um casamento caipira. Mas quem trouxe para cá essas festas foi a família real portuguesa em 1808. Eles trouxeram para cá. Na época, essas festas eram mais uma festa voltada para a autarquia, e depois, então, a festa acabou se popularizando entre as pessoas. Bom, nestas festas, como na verdade a ideia é trazer um reconhecimento, agora não mais não se tem agora o personagem grego que era Adonis, mas agora a igreja então coloca alguns personagens então aí, e eu quero citar com vocês, tá? Dentro dessa polifonia cultural. Você vai observar que nós temos inclusive as fogueiras. E as fogueiras, se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que para cada tipo de fogueira traz sim ali uma homenagem a um santo. Por exemplo, você tem o Santo Antônio, né? Que é chamado de Santo Antônio Casamenteiro, que está integrado dentro da festa junina. Você tem, inclusive, a festa junina começa com casamento. A fogueira é uma fogueira quadrada. Você tem também o São João, que é uma fogueira redonda, né? Você tem São Pedro, que é uma fogueira triangular. Um outro detalhe aqui interessante é que você vai observar que todas essas festas, em todas elas, de forma consciente ou inconsciente, é uma forma de homenagear os santos, ok? Em todas as fogueiras, as festas, é uma forma de homenagear os santos. Bom, as fogueiras têm algo aqui interessante. Acredita-se que a fogueira ela tem um papel de purificar, mas também um papel de destruir. Se você dá uma olhadinha na história dos mártires, você vai ver algo lá bem interessante. Muitos mártires cristãos sendo queimados na fogueira. Então, a fogueira tem o papel de purificar, mas também o papel de destruir. Bom, eu queria trazer um outro ponto aqui interessante para vocês. O que isso tem a ver com o contexto bíblico cristão? Primeira coisa é que a Bíblia, na verdade, ela proíbe a adoração aos santos e às imagens. Você tem, por exemplo, Êxodo 20, você tem ali o primeiro e o segundo mandamento bem claro sobre a questão de imagens. Mas quando você olha para a Bíblia também, no livro de Êxodo, no capítulo 32, verso 4 a 5, você tem Moisés descendo do monte
e destruindo um bezerro de ouro que o próprio Arão, que ficou no lugar de Moisés, enquanto ele estava no monte recebendo as tábuas, Moisés fica tão irado, ele destrói aquele bezerro, porque Moisés fica irado com o povo que se volta para o Egito e agora volta à adoração de imagens. Você tem também o livro de Atos, capítulo 14, verso 11 a 15, o próprio apóstolo Paulo está dizendo aí, ele e Barnabé, repreendendo o povo para que não adorassem a ele. O povo de Listra, eles ficam impressionados com o milagre que acontece e querem adorar Paulo e Barnabé. E Paulo proíbe essa adoração que é devida somente a Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, lá deixa bem claro que há só um só Senhor e um mediador de todos. Romanos 8, verso 24, também deixa claro lá que Cristo é o único que pertence à nossa adoração. Cristo é o nosso mediador, melhor dizendo. Cristo é o nosso mediador. Dito isto, eu queria que você pensasse o que as festas juninas têm a ver com os cristãos? Nada, nada. As festas juninas são festas pagãs, não tem nada a ver com o aspecto cristão. Com todo carinho e respeito àqueles que vão, que participam, né? Eu tenho muito amor pelos católicos, especialmente, mas essa é uma festa que não exalta o nome de Deus. Essa é uma festa pagã. E eu queria que você analisasse isso, pensasse com carinho, e se você acha que não, estuda um pouquinho mais a história, e você vai ver que, na verdade, a sua raiz, ela, na verdade, ela contrapõe o pensamento de Deus. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe.